do limites de tempo, nós temos algumas possibilidades de configuração. Então, se para a minha categoria de atendimento eu tenho um SLA atribuído, então digamos que o meu SLA de atendimento para essa categoria seja de 10 horas e meu chamado seja de severidade baixa. Eu posso fazer a distribuição desses tempos do meu SLA entre as etapas de atendimento com percentuais. Então, eu posso dizer que a etapa aprovação de gestor ela pode consumir 10% do meu SLA. A reserva de auditório, vou colocar 20%. Reserva sala de reunião, mais 20% do meu SLA. Reserva projetor, 10%. Então, eu posso fazendo essa distribuição. Então, se o meu SLA é um SLA, né, de 10 horas, eu estou dizendo que a etapa de aprovação de gestor, ela pode ser uma etapa de 1 hora e que a partir disso ela será contabilizada como etapa atrasada, né? Então, aqui eu vou dizer quais os tempos, né, que eu tenho para atendimento, né, e a partir disso o atraso das etapas de atendimento. Caso eu não queira trabalhar com o SLA da categoria, né, de repente eu tenho um chamado que eu não tenho uma categoria que tenha SLA, eu posso trabalhar diretamente com as horas deste meu dessas minhas etapas. Então, eu posso dizer numericamente que a etapa de aprovação de gestor, ela pode ter 2 horas. Aqui eu posso dizer reserva de auditório 4 horas, reserva de sala de reunião 4 horas. Eu não preciso obrigatoriamente preencher tempo para todas as etapas. Eu posso dizer que determinadas etapas têm tempos de atendimento, outras não. Então, fica a critério de quem está criando o processo. Na estimativa de esforço, embora eu tenha tempos de etapa, eu posso dizer qual é a estimativa de esforço de tempo que eu vou levar para realizar esse item. Então, aqui a minha estimativa de tempo de esforço para realizar pode ser aqui de 15 minutos. Né? Então, eu posso permanecer 2 horas nessa etapa, mas o meu esforço ele é 15 minutos. Da mesma forma que eu posso colocar o mesmo tempo aqui na minha reserva, tá aqui meia hora, na reserva de auditório. Então, essas estimativas de esforços, elas são utilizadas para contabilização em uma outra métrica que nós vamos ver a seguir dentro do Qualiter. Tá? Que é um item novo na versão 8.20. Então, aqui eu posso fazer esse tipo de configuração. Já no alerta de cores, da mesma forma que nós temos os alertas de cores de atraso dos chamados, lá dentro dos nossos menus, vamos só recapitular, dentro dos nossos parâmetros de atendimento, eu posso dizer que eu tenho os alertas de cores, que o chamado, né, quando ele está em atendimento e não está atrasado, ele fica verde. Quando o chamado está atrasado, vai ficar em vermelho, 50% do tempo amarelo, 75% do tempo em laranja, né? Eu tenho aqui essas classificações. E eu posso dizer também que eu tenho tempos relacionados às etapas do atendimento. Então, se uma etapa do atendimento está atrasada, eu posso colocar aqui, então, para entendimento, que eu vou deixar como roxa, né? Que se ela está atrasada. Se eu chegar em 90% do tempo, eu vou colocar aqui que está em preto. Então, eu posso ter essas cores para cada uma delas. E eu posso ter cores também para sinalizar cada uma das etapas. Eu posso escolher cores para sinalizar que esteja em uma determinada etapa. Então, eu posso dizer que quando estiver na etapa de reserva de auditório, vai ter um símbolo, né, uma alerta cinza. Se estiver na etapa reserva de sala de reunião, ele vai ter uma simbologia em azul. Então, isso tudo, quando a gente for fazer a pesquisa dos atendimentos, vamos pesquisar aqui os atendimentos que a gente abriu hoje, acho que já estão todos encerrados. Senão a gente abre um novo para ver os tempos.
os alertas. Só tenho um aqui. Aqui, como eles já ainda estão aguardando atendimento, eu preciso colocar aqui também na minha grid as opções de alerta, cor, atraso, etapa. Vamos olhar aqui, cor, atraso, etapa. Dentro dos meus itens para que eles sejam exibidos. Vou abrir um outro aqui, deixa eu pegar um que esteja aguardando atendimento. Esse aqui tem que passar adiante lá dentro do atendente João. Vamos voltar aqui dentro dessa minha tela. Vamos ver pendências, aprovação do gestor. Isso aqui é aprovação de COF. Vamos aprovar. Esse aqui também. Esse aqui tinha vindo errado. Vamos voltar, vamos ver se algum já aparece. Bom, aqui esse, lembram que a gente colocou que quando estivesse numa etapa, vamos olhar de volta aqui a nossa classificação, dentro da nossa documentação. Na etapa reserva de sala de reunião, é para ficar em azul. Então, vamos voltar aqui na nossa grid. Né? Esse chamado aqui está dentro da reserva de sala de reunião e apareceu com a visualização ali, com o alerta em azul. Conforme, né, a gente está montando aqui esse alerta de cores. Na parte de indicadores, nós podemos criar indicadores dentro do Qualitor e vincular esses indicadores dentro de uma documentação de processos. E esses indicadores, eles vão ser utilizados na hora que nós realizarmos a análise da qualidade do processo, que é o nosso próximo passo. Então, eles podem ser utilizados para isso. Nós podemos dizer também quais são as equipes e usuários que são responsáveis pelo nosso processo. E dentro da aba de categorias, todas as categorias que eu já fiz o vínculo do processo, elas vão ser exibidas aqui. Então, se eu quiser adicionar outra categoria ao processo, que eu não tenha sido atribuída ainda, eu posso vir aqui procurar a categoria e vincular, e automaticamente isso vai refletir dentro do cadastro da categoria. Dentro da minha aba de parâmetros, eu tenho a possibilidade de desabilitar a visualização do processo pelo solicitante, permitir que os chamados utilizando esse processo possam ser cancelados. Então, no geral, chamados utilizando o processo a gente não deixa que sejam cancelados, né? Precisa perseguir, passar por todo o processo. Então, se eu quiser que seja habilitado o cancelamento de forma manual por dentro da tela do chamado, eu preciso dizer que para esse processo eu vou permitir que ele seja cancelado. Da mesma forma, eu posso dizer que eu vou permitir que esses chamados utilizando esse processo sejam suspensos. Permitir que os chamados utilizando esse processo possam retornar a etapas anteriores. Isso é bem interessante, porque quando eu marco esse parâmetro, eu vou fazer aqui a busca lá de um chamado. Deixa eu ver algum que esteja ainda aberto nesses aqui, se eu consigo visualizar. Esse aqui que já está em atendimento, esse que a gente acabou de ver.
se eu habilito esse item, estando dentro da uma mesma, eu acredito que esse aqui a gente não vai conseguir, porque é uma primeira etapa já do em atendimento. Eu consigo transitar dentro da mesma situação. Ele vai ficar habilitado dentro do meu menu de ações. Vamos voltar aqui, reserva sala de reunião. Eu posso vir aqui, ó. Olha que já apareceu o fim imediato, que nós a tratamos aquele momento, e aqui retornar uma etapa anterior. E eu posso escolher para qual etapa eu quero retornar dentro do meu fluxo, tá? Então, aqui também vai aparecer o fim imediato, ó, aquele que a gente tinha visto anteriormente, ele vai ir direto para o evento de encerrado, porque eu dei essa permissão passando por todas as outras etapas do fluxo, né? Pulando todas aquelas etapas do fluxo. Seguindo, então aqui, bloquear a reabertura dos chamados, né, encerrados por regra de tempo. Então, como eu posso aplicar aquela regra de tempo que nós vimos dentro de uma etapa, né, que passou 1 hora do atendimento e não foi passada adiante a etapa, ele pode cancelar ou desviar, encerrar ou desviar para uma outra etapa. Se esse chamado ele foi encerrado, né, eu cliquei ali que a regra de tempo era encerrar após X tempo que eu tenha configurado, ele vai então bloquear que esse chamado seja reaberto pelo solicitante. E mostrar a situação do atendimento quando estiver em uma etapa do processo. E aqui eu tenho todos os registros de alteração que são feitos desse meu processo. Então, agora a gente vai fazer uma alteração nesse processo, que é o quê? É uma alteração onde, aqui no menu ações, o que eu falei anteriormente? A gente tem essas etapas do processo, né? Digamos, essa status do processo. Quando eu estou criando esse processo, ele está numa situação de em elaboração. Para que ele passe, evidentemente, a ir para produção, eu preciso concluir a revisão deste processo. Então, eu preciso fazer vou colocar aqui processo concluído com sucesso, concluído. Aí sim, esse processo muda o status para uma situação em produção. Então, ele está carregando a tela e vejam que ele está um processo, né, em produção. Se porventura, né, eu já estou com esse meu processo em produção e eu preciso aplicar uma melhoria contínua a esse meu processo, afinal, o processo ele é para isso, para que a gente faça, né, de tempos em tempos revisões desses processos e melhore esses processos, né, para ter um melhor atendimento, né, dentro da minha estrutura. Então, se eu quiser realizar uma revisão desse meu processo, eu não posso alterar esse meu processo diretamente em produção, porque, né, eu tenho já chamados em andamento com esse processo. Então, o que eu faço com isso? Eu posso vir aqui em ações, eu posso gerar uma revisão do processo. Então, quando eu clico numa revisão, ó, ele vai gerar a revisão 2 desse meu processo de treinamentos. O que o Qualitor vai fazer nesse momento, quando eu gero uma revisão? Ele vai gerar um outro processo igualzinho a esse que eu tenho. E essa revisão do processo, esse meu processo aqui, né, o de código 1, ele vai ficar, né, um processo em produção, porém em revisão. E vai ser gerado um outro processo aqui, o 2, né, que é o processo onde eu vou realizar as alterações. Então, no momento que eu realize as alterações que eu queira ter feito nesse meu processo, né, concluir todos os itens da minha revisão. Tá tudo certo e agora sim eu quero colocar ele em produção. Então, eu posso vir aqui e concluir a revisão do processo. Revisão concluída. Isso vai fazer com que automaticamente, né, o meu processo aqui, o 2, né, essa minha revisão, ele vai ser um processo em produção
E esse meu processo aqui de número 1, eu vou atualizar ele, né, ele vai ser automaticamente descontinuado. E se eu for olhar dentro das minhas categorias de atendimento, vamos aqui em requisições, categorias, né, que sistemas, que eu tenho aqui o processo e já foi automaticamente alterado para o processo de número 2. Então, em todas as categorias onde eu tinha o processo 1 atribuído, já que eu gerei a revisão e a revisão ali é de código 2, automaticamente vai ser atribuído as revisões de código 2 a todos os itens. E voltando aqui dentro da minha documentação, então, deixa eu só fechar e vamos ali para vamos ao processo de número 2 e veja o seguinte, aqui para buscar, então eu já não tenho mais nada em elaboração, eu tenho então em produção o meu processo de número 2, e eu tenho aqui descontinuado o meu processo de número 1, que eu posso consultar esse meu processo a qualquer momento. Então, vou voltar aqui na minha edição do processo, né, esse meu que está em produção. O que que eu tenho de opções também dentro desse processo? Eu posso descontinuar de forma, manual esse processo, eu posso gerar um clone do processo, então eu quero criar um outro processo e utilizar esse mesmo processo como base, eu posso fazer um clone desse processo que eu tenho criado. Eu posso exportar o processo para XLS, então ele vai gerar um arquivo, né, de Excel para eu ver esse fluxo, né, do processo de forma linear, ali, linha a linha do meu processo. Agora ele vai carregar aqui e eu já faço exibição. Eu posso também, dentro desse meu menu de ações, ter a visualização da documentação. Então, toda essa documentação que nós falamos, aqui está os itens, né, que eu tinha clicado, e eu posso vir aqui em selecionar todos também, e ele vai gerar essa documentação de forma automática do meu processo. Então, aqui eu tenho a revisão 1 e 2, né? Tudo o que eu coloquei, o vídeo que eu coloquei na minha descrição. Aqui, as atividades da cadeia de valor, que está dentro da cadeia de valor implantação e treinamento, dentro do macroprocesso de treinamentos, quem é o dono do processo, tudo aquilo que eu registrei como objetivo, regra, capacidade, gargalo, vem automaticamente para essa documentação, bem como a minha matriz RACE, então dizendo quem é informado, consultado, né, o responsável aqui, autorizador e informado. Os ativos de informação que tenham sido cadastrados, então aqui eu tenho ativo de informação de cadastro de fornecedores de COF, o meu outro ativo de informação versus as atribuições, versus a criticidade também que eu tenha colocado, os meus conhecimentos tácitos e a criticidade deles, os resultados possíveis, né, que é só encerrado, os meus limites de tempos aplicados que eu tenha configurado, todas as atividades, então, etapa a etapa do meu processo, tudo aquilo que eu tenha configurado. Então, dentro da minha etapa aprovação de gestor, né, o que que eu coloquei lá como objetivo da atividade, que é solicitar a aprovação do gestor e dar continuidade no treinamento, que eu tenho aquela minha meu atributo de 3 turmas, o comportamento, quem tem permissão, né, que eu coloquei lá o superior e a equipe do chamado, as instruções que eu tenha colocado, as regras de negócio, né. Então, cada uma, ó, ele vai transferir para a equipe de N1, a regra é colocar um anexo de evidência, aqui as ações, o comportamento. Então, etapa a etapa, eu vou ter toda a documentação do meu processo, que pode ser disponibilizada dentro do meu portal do solicitante. Então, só vou arrastar para cá que vocês vejam também
que a documentação, a exportação do processo em XLS, então aqui eu tenho aprovação, as regras, campos obrigatórios, se tem instrução, se tem suspensão, motivo, se tem paralelismo, né, então eu consigo ver, cada uma das etapas, né, do processo que eu tenha configurado e todas as atribuições.